E aí, que a gente começa o programa de hoje, infelizmente, com uma chuva de balas. Tá exagerando? Não tô não. Foi uma chuva de balas que marcou a noite de ontem de quem estava lá na pracinha do Zé Walter. Os atiradores armados de pistola chegaram numa moto e foram atirando para tudo quanto é lado. 3 pessoas foram baleadas. E aí, na hora da fuga, o veículo em que os vagabundos estavam quebrou. Pois não acredita que eles conseguiram sair empurrando a moto ré, correndo e empurrando a moto ré ao mesmo tempo, depois de balear o povo. 12:02, o caso na tela do balanço. Um ataque a tiros alterou a rotina dos moradores aqui da terceira etapa do José Walter. Segundo a polícia, uma motocicleta parou exatamente nesse local e o garupeiro sacou uma arma de fogo e começou a realizar os disparos na direção de algumas pessoas que estavam nesse trecho aqui da praça da terceira etapa. Inclusive, no asfalto a gente pode observar muitas cápsulas deflagradas. Aqui, o calibre que foi utilizado foi 9 milímetros. A informação é de que pelo menos 3 pessoas foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, 2 foram socorridas por um veículo particular. A terceira vítima fez exatamente esse percurso que nós estamos mostrando para você e caiu bem próximo ao banco da praça. O rapaz que caiu nesse trecho foi identificado como Davidson. Ele foi socorrido em uma motocicleta. O parente dele estava passando por aqui quando observou o Davidson baleado, colocou ele dentro de um veículo e logo em seguida ele foi socorrido à unidade hospitalar mais próxima. Inclusive, essas imagens que foram captadas pelo nosso cinegrafista Glailton Fernandes mostram a movimentação da Polícia Civil aqui no local, coletando indícios para poder justificar o que teria motivado mais um ataque a tiros aqui em Fortaleza, final de semana marcado pela violência, 3 pessoas baleadas na pracinha da terceira etapa aqui no bairro José Walter. Outro detalhe que foi apurado por nossa reportagem é que logo após esse ataque criminoso, a motocicleta que estava sendo utilizada como apoio pela dupla teria dado prego exatamente nesse trecho aqui da Rua 64. Então, os criminosos saíram empurrando o veículo na direção do residencial Cidade Jardim. No momento em que a ocorrência foi gerada no sistema da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, muitas viaturas ocuparam esse trecho no sentido de encontrar a dupla armada que promoveu um ataque a tiros nesse trecho de Fortaleza. Um ataque aleatório? Eles teriam um alvo? É isso que a Polícia Civil vai tentar entender nas próximas horas. Mas o que nós podemos constatar nesse cenário pós-crime é uma comunidade muito aflita, com muito medo. A gente pode observar que existem alguns estabelecimentos comerciais aqui no entorno. A comunidade está tentando voltar à normalidade, mas a gente sabe que o medo fica em meio a essas pessoas, porque o bairro José Walter é um bairro muito extenso, populoso, mas que infelizmente é castigado pela violência. E desta vez, 2 criminosos em uma motocicleta chegaram aqui. A dupla estava portando uma pistola calibre 9 milímetros e abriu fogo contra algumas pessoas que estavam nesse local. As vítimas foram socorridas. E quem teria orquestrado essa situação de violência é isso que as forças de segurança deverão entender nos próximos dias. Conflito de facção criminosa, uma tentativa de execução que vitimou 3 pessoas e foram socorridas a uma unidade de saúde. Enfim, são lacunas a serem preenchidas. E enquanto a polícia trabalha, quem mora aqui na terceira etapa tenta voltar à normalidade. Um absurdo, né? Fazer isso com um bairro tão bacana como o Zé Walter, de tanto cidadão de bem, de tanto trabalhador. Superficialmente analisando aí a reportagem do Nathan Gomes, a história dá conta de um conflito entre facções, porque o vagabundo que sai com os comparsas, premedita tudo, planeja tudo. Se ele for fazer o alvo, ele vai no alvo, ele não vai atirar aleatoriamente numa pracinha, né, ao Deus dará. Não, ele vai direto fazer o alvo. Até porque se ele não fizer o alvo, ele morre. O dono da boca manda matar, se não fizer o serviço direito.
se não for eficiente. E aí o cara saiu de forma aleatória, atirando em quem estava na pracinha, fosse criança, fosse velho, idoso, fosse criança, seja quem for. Não quis saber. E aí acabou deixando 3 baleados, gente. Quer dizer, nem mais nas pracinhas, areninhas, nos espaços públicos, né? Como é que a gente vai ocupar os espaços públicos dessa forma se não existe segurança, né? Você bota a cara fora do portão, o vagabundo tá apontando arma para você. É o que tem acontecido, né? A situação no Vicente Pinzon tá triste. Pirambu há pouco tempo do mesmo jeito, né? E aí você vê agora um caso no Zé Walter, uma chuva de balas. E é porque ainda tem outro tiroteio que a gente vai mostrar hoje, né? Eu acho que foi lá para as Bandas da Barra, foi o outro tiroteio. Ainda tem outro tiroteio que a gente vai mostrar para vocês. O vagabundo se sente muito à vontade de pegar arma e sair para matar, porque ele sabe que ele não passa 6 meses preso. E olhe lá, se o juiz da custódia encaminhar ele para o presídio, converter a prisão dele de flagrante para preventivo, ainda tem isso. É a polícia trabalhando, enxugando gelo, prendendo, que eu acho que nunca se prendeu tanto nesse estado, e o judiciário soltando, né? Soltando. Porque não foi com nenhum familiar dele, não é verdade? Porque se sentisse na pele e olhasse o direito real que tem pós-livros, pós-doutrina, iria entender que era um direito praticado totalmente diferente. Ou pelo menos na sua grande parte. Vagabundo tá saindo de boa, tá matando e tá no mesmo dia sendo liberado. E ri da cara da sociedade, minha e sua. Porque o juiz solta. Tem pena do bichinho, solta. Né? Tá aí o caso Zé Walter. Sair atirando mesmo, nem confiança. Nem confiança. Nem a polícia estão deixando trabalhar, gente. Deixa a polícia trabalhar. Enquanto isso, vai continuar do mesmo jeito esse chafurdo de vagabundo avançando e o cidadão se trancando em casa, com medo de morrer.